esse movimento Somos 99% não propõe, não tem como bandeira a revogação do arcabouço fiscal, que é a pedra angular do programa neoliberal do governo Lula e que efetivamente favorece os ricos contra os pobres, contra a população trabalhadora do país. Bom, então isso já é o mote para a gente falar sobre economia com o Daniel Negreiros Conceição, que chegou aqui primeira vez, então, é segunda, terceira, virou da casa. Uma alegria tê-lo aqui. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Mauro? Bom dia. Tudo bem. Bom dia, muito bom. Deixa eu ver aqui como é que tá teu volume, tô achando que tá um pouquinho baixo. Daniel, tem como aumentar o volume aí? Não, né? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Se eu falar super melhorou. Não, é a proximidade mesmo. Então pronto, vou ficar um pouquinho mais perto. Nós somos ambos bonitos, então ficar pertinho não tem problema nenhum. Agrada o visual de todo mundo. Daniel, então, nós estamos em meio a esta operação do governo Lula, né, de encampar e, na verdade, incentivar esta campanha aí de pobres contra ricos, Congresso da Mamata, né, e dizendo aí que vai taxar os ricos pela primeira vez na história. Como é que você vê esse movimento do governo? Eu sempre defendi que essa era praticamente a nossa única chance, né, de avançar um pouquinho com algum projeto progressista no país, e não porque exatamente, né, a questão do conflito seja um mote que precisa estar sempre presente. No meu ponto de vista, eu acho que é muito difícil você fazer alguma coisa sem identificar os inimigos do teu projeto. Esse é que é o grande problema. A gente ficava fingindo que, né, interesses absolutamente contrários ao projeto que seria bom para o povo brasileiro, a gente fingia que eles não eram inimigos, né? Que, na verdade, essa coisa da frente ampla contra o bolsonarismo, né, fez a gente aceitar que banqueiro pode ser aliado do povo trabalhador. Isso é uma falácia. E, aliás, isso, inclusive, ignorava o fato de que o bolsonarismo é uma criação, né, do ultraliberalismo. Esses neoliberais rentistas que acharam no Bolsonaro uma solução de momento para o seu projeto, assim como tinham achado o Temer antes, assim como tentaram usar o Lula durante muito tempo, né? Então, eles vão na solução que mais próximo atende os seus interesses. Eles não têm ideologia nesse sentido. Quem vai me fazer ganhar dinheiro? Né? Será que eu consigo, pelo menos, forçar o Lula a fazer algumas coisas que me interessam? Né? A reforma da Previdência, aqueles, principalmente no primeiro mandato, em que o Lula deu uma guinada à direita, ao conservadorismo econômico, antes de precisar, né, abraçar um projeto mais desenvolvimentista no segundo mandato, e o mercado financeiro fica sempre ali, ó, o que eu posso fazer para ganhar muito dinheiro? E as armas que eles têm são essas na política. Não dá para ganhar a eleição, então eu vou tentar botar o Lula de joelhos. Dá para ganhar a eleição? Vamos botar alguém mais alinhado ainda com a gente, que é o que ia acontecer agora, né? Eles já decidiram que o Tarcísio, ou Zema, ou sei lá quem, a Michele Bolsonaro da vida, ou até tentar ressuscitar o Bolsonaro politicamente, mas essa é a estratégia de hoje. Né? Eles vão tentar destruir, derrubar qualquer alternativa de esquerda, principalmente o Lula, na próxima eleição, para já recuperar o projeto que tinha se consolidado com Temer, né? A coisa da ponte para o futuro era o projeto ideal deles, né? Você sucatear o máximo possível o Estado, abrir espaço para a exploração máxima, né, pelo rentismo e pelo grande capital predatório, né? Porque ali não ia nem ser só operação rentista, né? Você tinha a oportunidade de ocupar espaços do Estado com produção privada com lucros garantidos, né? Por exemplo, saúde, você destrói a saúde pública, aí entra com a saúde privada e ainda bota o governo para pagar, né? Dá um voucher para a galera comprar da gente. Isso é
é o projeto perfeito para esses canalhas. E eles tinham descoberto no Temer. O problema é que o Temer não ganhava eleição, né? Então eles precisavam de um substituto. O Bolsonaro fecha com a gente, está com o Guedes, então vamos patrocinar o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro depois se tornou um pouco inconveniente, né? Ele era realmente pouco controlável para essa galera, fazia umas cagadas que até os banqueiros ficavam preocupados, né? Na pandemia, por exemplo, até os banqueiros começaram a se preocupar com o fim do Brasil, né? Com um colapso completo da sociedade, começaram a perceber que o Bolsonaro talvez não fosse a melhor opção. Aí eles atacaram com tudo. Não, vamos tirar esse cara e depois a gente dá um jeito. E aí já tiram o Bolsonaro tentando impor a agenda liberal ao Lula, né? Você lembra que a condição para receber o apoio do Bolsonaro era fazer a frente ampla, era para receber o apoio contra, né, o bolsonarismo. Não, mas tem que alinhar com todos os interesses democráticos do Brasil, inclusive o rentismo com a sua grande mídia lacaia. Né? Então, assim, a gente tem que ser esperto, porra, tem que descobrir quem são os inimigos, o que eles estão fazendo, qual é o projeto deles para poder reagir. E eu acho que, nesse momento, pelo menos essa parte do discurso do governo, de que existe um grupo inimigo do desenvolvimento nacional, inimigo da grande maioria do povo brasileiro, eu acho válido. É isso que a gente tem que fazer. Tem que acusar. São mentirosos, trabalham contra, são sabotadores. Quem? São os muito ricos e que têm interesses principalmente alinhados à realização de riqueza via rentismo. Né? Então, esse aqui acho que agora tem muitas contradições ainda, né, que eu acho que você tem percebido bem. O discurso dele começa, ele fala, os inimigos são esses, mas o que a gente faz para enfrentar esses inimigos? Aí as coisas ainda estão confusas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta do ponto de vista assim, mais estrutural. Porque o que você aponta como sendo o programa da Ponte para o Futuro e o programa do Bolsonaro, do ponto de vista estritamente econômico, ou de política econômica, ou de economia política, é o mesmo programa, não tem grande diferença. Né? Você vê, o governo Lula, privatização como nunca antes na história desse país, através dos programas de concessão e PPP, taxa de juros, a taxa de juros no Brasil chegou a 15%, só no governo Lula, em 2006, chegou a um nível desse. Você tem o processo, as promessas de campanha, nenhuma delas cumprida, né? Nem o fim da reforma trabalhista, nem Eletrobras, nem refinarias da Petrobras, né? Nem a manutenção dos pisos da saúde e educação. O piso da educação acabou de ser quebrado com essa manobra aí do pé de meia, e a mãe de todas as traições, que é o arcabouço fiscal. Né? O arcabouço fiscal, que o governo não mexe no arcabouço fiscal, tudo está sendo feito para sustentar o arcabouço fiscal. Então, esse discurso, em que medida esse discurso tem de fato sustentação na realidade, Daniel? Por enquanto, quase nada, né? Só o fato deles estarem usando isso para se manter politicamente vivos. Né? O governo estava enfrentando realmente um processo de deterioração de apoio político que estava praticamente se tornando irreversível. Então, ele usa essa guerra, né, de o Congresso é comprado pelas elites, que é verdadeira, né? O Congresso é um bando de comprado. Ele usa essa guerra de que a mídia mente para as pessoas porque tem interesses ali, é comprada também pelo rentismo, também não é uma mentira, mas ele não ataca as suas próprias concessões, que são extremas, como você falou, para esses interesses. Porque a gente tem que, então, fazer todo o processo, desfazer todo o processo que permitiu que esses interesses controlassem a gestão econômica do país. E começa com as concessões que esse governo fez logo de cara. Né? Então, esse processo de, para vencer o bolsonarismo, a gente tem que se alinhar com esses bandidos, se eles agora estão dispostos a, pelo menos, perceber que isso não funciona, que vai dar numa derrota, né, política talvez irreversível,
que agora desfaçam essas concessões. E aí você identificou bem quais são elas. Seguir entregando patrimônio público para esses canalhas, né, para eles explorarem praticamente minas de ouro. Você tem todo o investimento público feito, né, todo o investimento mais caro feito pelo Estado, aí você inventa uma história de que mas não funciona sob a gestão estatal, entrega essas minas de ouro para esses canalhas que vão, né, ficar rindo da nossa cara, porque agora tem o controle, por exemplo, do saneamento básico, né, ou da distribuição de água. Né? Imagina que maravilha você poder ganhar dinheiro cobrando pelo acesso à água das pessoas. Isso é uma coisa fantástica. Ninguém vai perder dinheiro assim. Ou você destruir, né, a saúde e agora vem uma proposta, mas a gente vai patrocinar um seguro de saúde popular. Né? Para quem? Para manter os grandes grupos médicos né, explorando a necessidade básica das pessoas de terem acesso à saúde, quando a gente deveria estar financiando e reconstruindo o SUS, né? Então, esse tipo de coisa tem que acabar. E aí você tem toda a razão. Começa com o não enfrentamento à grande mentira que o grande capital usa para nos controlar, que é a mentira de que o Estado não tem dinheiro para fazer as coisas e precisa do grande capital. Essa é que é a grande, né, é a forma de inverter a lógica, que o grande capital ele não tem força para enfrentar um Estado que cria moeda, que é o fato. Né? Então, se o Estado brasileiro soubesse do seu poder, ele podia submeter o grande capital todinho. Né? Se comporta aí, senão você vai perder dinheiro. Se comporta aí, senão você vai quebrar. Né? Esse é o tamanho da ameaça que a gente poderia fazer. Mas, dentro da lógica corrente, quando todo mundo foi convencido de que a mentira é verdade, de que o Estado precisa do dinheiro dos outros, e quem tem esse dinheiro? O grande capital, aí a gente fica de joelhos, né? Pedindo com o Pires na mão, por favor, ajuda a gente, por favor, não vá embora do país, não. Por favor, não deixa de comprar título público, não, senão o Brasil quebra. Né? Essa mentira é que permite que eles continuem com a faca no nosso pescoço. Se a gente mostra que isso é a grande mentira, né, que sustenta a estratégia do grande capital, aí ferrou, porque aí o povo vai descobrir o quê? Caraca, eu não preciso atender os interesses desses caras. É só o governo querer realizar projetos que beneficiem a vida da população que ele faz? O limite não é ter dinheiro ou não, o limite é a capacidade de produzir. Então, foda-se esses caras, entendeu? Manda para... Bota eles nos seus lugares. A gente está fazendo um favor de deixar vocês existirem. Porque eu poderia inviabilizar a atividade rentista totalmente hoje. Né? Te dar um exemplo, tá? O Pix, que é vendido como a grande revolução né, do sistema monetário de pagamentos brasileiro, o Pix é uma grande concessão para os bancos, tá? Porque o Pix prova para a gente que a gente não precisa mais dos bancos comerciais para quase nada na economia. Né? Eles continuam sendo intermediários financeiros entre os pagamentos que as pessoas fazem só porque a gente deixa, porque o Pix é o quê? É basicamente a capacidade de fazer transações agora, né, fazendo a compensação automaticamente, né, online, imediatamente, no Banco Central, entre os bancos. Só que cada banco agora precisa ter a informação associada a um CPF, a um cliente, né, disponível imediatamente para o servidor do Banco Central para ele fazer esse balanço. Então, cai o saldo da pessoa que tem uma conta no banco, vai cair o saldo do banco também no Banco Central, vai aumentar o saldo de um outro banco e vai aumentar o saldo de outra pessoa. Por que os bancos precisam estar nessa jogada? Eu poderia simplesmente ter agora a mesma informação disponível associando o cliente ao próprio Banco Central. Dar uma conta no Banco Central para cada pessoa. Acabou. Eu não preciso mais usar um banco comercial para poder fazer pagamentos que eu hoje ainda faço, né, de um banco para o outro. Acabou, não tem nenhuma... E os bancos comerciais com o Pix são verdadeiros atravessadores. São só atravessadores.
Eles estão ali simplesmente para... A existência deles é uma concessão para eles continuarem ganhando muito dinheiro. Né? Porque o que acontece com o Pix? O Pix aumentou a renda deles. Né? Porque eu acho que eu já até contei essa história, mas o grande problema dos bancos, né, é quando eles precisam abrir mão de reservas bancárias, que são créditos no Banco Central, para fazer a compensação. Isso acontece quando a gente faz um saque ou quando a gente faz pagamento para um outro banco. Porque quando a gente faz pagamento para um cliente do mesmo banco, o banco não precisa abrir mão de nada. Ele simplesmente reduz o teu saldo, que é um registro eletrônico de créditos contra o banco, e aumenta o saldo de quem recebeu o pagamento. Isso é feito só no passivo do próprio banco. Então, acabou aí, ele não precisa ter um real guardado nem no cofrinho, nem em reservas no Banco Central. Por que era ruim? Por que ele cobrava pelo DOC e pelo TED? Por que ele não gostava que a gente fizesse essas operações e cobrava uma grana da gente? Porque com o DOC e com o TED, o que a gente fazia? A gente fazia um pagamento para um outro banco. E para o banco pagar para um outro banco, ele reduz o nosso saldo, que é, né, a gente está pagando desse jeito, abrindo mão de um saldo na nossa conta. Mas para pagar para o cliente do outro banco, ele tinha que transferir reservas bancárias para o outro banco. E aí o banco aumentava o saldo do cliente. Isso eram reservas perdidas pelo banco, que tem um custo mesmo, custo Selic. Né? Porque criar moeda bancária não tem custo nenhum para os bancos. O problema é quando a criação de moeda ou a transferência para outros bancos e os saques fazem com que eles sejam forçados a abrir mão de reservas bancárias. Porque essa, sim, se tiver parada, ele aplica e já ganha Selic automaticamente. Né? E aí tem várias alternativas para ganhar Selic ou perto da Selic. Pode emprestar para os outros bancos, ganhar DI, pode fazer operação compromissada e ganhar Selic, ou até pode usar essas reservas para comprar moeda estrangeira. Né? Então, reservas são boas para os bancos porque elas deixam o banco ganhar em certas aplicações que só podem ser compradas com reservas, não podem ser compradas com moeda bancária. Moeda bancária serve para comprar aplicação na gente. Né? Se você tomou um empréstimo, você está vendendo uma aplicação para o banco e aí ele te paga em moeda que ele cria. Essa é muito barata para ele. Reserva não. Tá? E aí, para fechar então a história do Pix. Aí o Pix faz o quê? Ele diz, olha, agora o TED e o DOC vão ser muito mais fáceis de fazer. Não vai precisar compensar no fim do dia, no servidor do Banco Central, né, pegando todas as informações do dia, fazendo aquela consolidação e depois perguntando quem precisa tomar reserva emprestada para cumprir o compulsório, quem não precisa. Simplesmente vai ser tudo automático online. Se você ganhar reserva, você já ganha reserva no mesmo momento da transação que gerou reserva para o banco, e se você perder reserva, a mesma coisa. Então, isso começou a compensar de maneira muito automática. Em média, o banco perdia tanta reserva quanto ganhava. Isso já permitiria que ele nem precisasse cobrar por essas operações. Mas ele, no início, queria até cobrar pelo Pix quando fizesse essas coisas, né? Transferência equivalente ao DOC e o TED. E aí, por que eles depois descobriram que não deviam cobrar mesmo, deviam estimular o Pix? Porque o Pix aumentou muito o volume de aplicações das pessoas que teriam a alternativa de ficar com dinheiro no bolso, de fazer saque, né? Permitiu que elas agora pudessem fazer praticamente todas as suas transações usando moeda bancária. Porque agora, até para fazer transferência para outro banco, eu posso usar sem custo nenhum a minha moeda bancária. Então, o volume aumentou muito mais do que as perdas esporádicas de reservas que os bancos sofriam ao longo do dia. Eles, na verdade, todos os bancos juntos ganharam muito mais reservas. Então, agora eles têm muito mais reserva para render Selic para eles. Então, eles ganharam dinheiro para caceta com o Pix, né? Porque aumentou as oportunidades. Só que essas reservas deviam ser nossas. Sabe o que a gente podia fazer se a gente acabasse com os bancos comerciais? A nossa conta é que agora fica no Banco Central. O Banco Central, ao invés de pagar para os bancos, paga para a gente, pô. A mesma operação de manutenção da Selic no seu nível saudável, e aí o nível saudável hoje precisa ser bem mais baixo do que está, mas a operação de controle da Selic, ela exige que pelo menos uma aplicação, né, comumente mantida por instituições financeiras, tenha a sua taxa controlada pelo Banco Central.
essa taxa poderia ser simplesmente a taxa das nossas reservas paradas no Banco Central. Ia ter o mesmo efeito, só que ao invés de você dar dinheiro para os bancos, você dá o dinheiro para a gente. Todo mundo que tem conta agora no Banco Central. Então, a gente não fez isso, não é porque não dá. Tecnicamente, talvez até mais fácil, porque tem menos sequências de transferências, né? Então, é mais fácil. Você só precisaria registrar o CPF de cada pessoa no Banco Central, bota ali uma conta para cada um. Para que serviria banco? Hoje a gente não vai nem mais na agência. Análise de crédito, nem sei se eles são tão competentes para isso, né? Exigiriam. Aí você pode botar hoje uma IA fazendo análise de crédito que faria muito mais rápido e eficientemente. Mas, assim, não tem mais motivo para a gente precisar de banco comercial. Mas eles têm que ser mantidos. Por quê? Porque são interesses gigantes que vão matar a gente. Aliás, a gente agora tem que tomar cuidado para falar essas coisas, né? Porque imagina, se o Itaú fica sabendo que a gente está defendendo o fim de todos os bancos comerciais, daqui a pouco a gente aparece aí né, com algum probleminha. Mas é isso. Agora, ou seja, deixa eu ver se eu entendi bem. Tenho duas perguntas para fazer. Primeiro o sistema financeiro brasileiro está pronto para ser estatizado. Prontinho. Antigamente a desculpa era que o Banco Central não tinha agências espalhadas pelo Brasil, então você não podia oferecer os serviços, né, que os bancos comerciais oferecem. Né, era pelo menos uma desculpa que cabia, porque todas as outras já podiam ser enfrentadas. A moeda já era registrada eletronicamente há muito tempo, então a mesma coisa que você faz para viabilizar transferências que acontecem, são compensadas no Banco Central, se associa direto ao indivíduo, a uma conta, né, de pessoa física ou jurídica, e pronto, já podia estar no Banco Central. Mas você tinha a desculpa de que, não, mas as agências precisam estar lá, as pessoas têm que ter o contato com o gerente e tal. Hoje, cara, para quê? Né? A maioria das operações já são todas eletrônicas, todas digitais, todas virtuais. Então, essa necessidade de manter os bancos comerciais como intermediários financeiros, é muito custoso isso, né? Porque distributivamente, você pode ter oportunidade de transferir o resultado da monetária, que é a necessidade de pagar algum juro para alguém, ao invés de você... Hoje você é obrigado a pagar esse juro para instituições financeiras, principalmente. Né? Para você conseguir acesso a esse juro, você tem que ir lá no Tesouro Direto para tentar fazer também, ter acesso a rendimentos. Quase ninguém da população normal faz isso. As instituições financeiras capturam quase todos os pagamentos de juros que o governo faz. Por isso que o juro que o governo paga é tão ruim, porque ele distributivamente, vai todo para quem já é muito rico. Né? Não é porque quebra o Brasil, nada disso, é porque vai para os mais ricos. Então, se a gente pudesse pagar juro para pessoas comuns, já melhorava um pouco. Não ia também resolver desigualdade, porque quem tivesse saldo maior ia ganhar mais juros. Né? Mas, pelo menos, para de beneficiar só as instituições financeiras. Quer dizer, ou seja, manter esse sistema dos bancos comerciais é oneroso para o país e só eles, os banqueiros e os rentistas ganham, né? O resto do país perde. Praticamente só eles. Eles é que capturam a grande massa de que o governo vai pagar para ter a sua política monetária, a sua gestão de controle de pelo menos uma taxa de juros da economia. Então, eles em sociedade com os rentistas, então, são os únicos beneficiários dessa rede aí do sistema comercial, né, de bancos comerciais. Só que quem tem acesso aos juros pagos, né? Então, você pode identificar, e aí é o interesse de classe que se manifesta na mentira de que o juro precisa ser alto porque o Brasil vai quebrar, né? Se a gente mata essa mentira de que a gente precisa do dinheiro dos caras, primeiro eu não preciso mais pagar juro, exceto pelos motivos operacionais do que a taxa de juros faz, né? Que é estabelecer um preço mínimo para aplicações financeiras que não sejam perfeitamente líquidas. Esse é o objetivo do juro, é dizer, olha, esse é o mínimo que você consegue receber se você tiver liquidez parada. Tá? Isso é útil para a gente poder informar para a economia qual é a base, né? A taxa referencial. Mas isso pode ser muito baixo, né?
A taxa saudável é aquela taxa que mantém a estabilidade do sistema financeiro de maneira compatível com os nossos objetivos, né? Então, por exemplo, a taxa que evita que muita gente queira aplicar em dólar é uma taxa desejável, né? A taxa que evita que as pessoas façam muita besteira com o seu capital, comecem a fazer especulação porque não tem mais como ganhar dinheiro em título público, então pega o dinheiro e começa a aplicar em um monte de besteira e, sei lá, joguinho, pirâmide, e aí, de repente, se eu tenho um colapso dessa estrutura, isso acaba dando resultados negativos para a economia real, né? Porque infelizmente, quando as pessoas, os especuladores perdem muito dinheiro nas suas aplicações, como 2008, isso acaba afetando o investimento real, a economia real, porque os donos de capital produtivo também são privados, também usam, né, o retorno especulativo como referência para as suas próprias atividades. Então, infelizmente, numa economia monetária capitalista, a gente talvez tenha que oferecer esses retornos mínimos em aplicações, em adiamentos de uso de liquidez. Né? Antes de entrar mais propriamente no tema aí do juros e do arcabouço, uma questão. Mas você não acha que os bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, poderiam ter uma atuação? Porque você olha para a Caixa e para o Banco do Brasil, são bancos que atuam como parceiros dos bancos comerciais privados. Eles não podiam ter uma atuação muito mais agressiva como bancos públicos estatais e dar uma quebrada geral aí nesse sistema financeiro? Podiam, totalmente. É a mesma lógica da Petrobras, né? Você pega instituições que deveriam ser usadas em nome do interesse público e coloca uma lógica de operação como se fossem empresas maximizadoras de lucro. É assim que o Banco do Brasil opera, é assim que a Caixa opera, é assim que a Petrobras opera. E a gente não aproveita o controle que o governo tem, no caso da Caixa completo, no caso do Banco do Brasil e da Petrobras majoritário, mas a gente podia aproveitar esse controle para dizer, olha, as políticas que vocês vão adotar, vocês não precisam nem perder dinheiro, podiam, tá? A gente podia até ter políticas deficitárias, porque o buraco financeiro de qualquer instituição pública pode sempre ser fechado com o poder de criar moeda. Mas vamos, pelo menos, não ser tão radical e dizer, eu não preciso produzir prejuízo para essas instituições, mas certamente eu não preciso maximizar os retornos delas. Para quê? Né? Para que eu vou ficar jogando o joguinho de ter o maior lucro possível? Porque o lucro possível vai ser realizado em detrimento da sociedade, né? Na Caixa. Se você cobrar um juro maior, quem é que vai se ferrar? O cliente da Caixa. Na Petrobras, se a Petrobras cobrar um preço maior do que o custo pelo combustível, quem vai se ferrar? O consumidor. Né? E aí, qual é o outro objetivo? Né? Na Petrobras, você quer maximizar dividendo para os acionistas da Petrobras ou você quer ter uma política de combustível que atenda melhor a sociedade brasileira? Né? Então, todas essas instituições poderiam ser geridas em nome do interesse público e não são. Hoje elas são geridas como se fossem empresas predatórias, empresas tubarões tentando comer o máximo de peixinhos possível mesmo. O primeiro emprego, né, ainda estava me formando na faculdade e aí fiz o concurso para o Banco do Brasil e aí passei alguns meses, quase um ano no Banco do Brasil, e a minha experiência foi horrível, porque a política interna de pressão sobre os funcionários para vender produtos desnecessários para as pessoas me agredia. Né? Eu sofri uma pressão permanente. Olha, tem que vender seguro, título de capitalização, todas as já vinham, né, equipadas com cheque especial, você não podia nem perguntar se o cara queria contratar ou não. Então, tudo isso para quê? Para aumentar as oportunidades do banco de cobrar para cima das pessoas. E aí eu ficava, mas não vou vender um título de capitalização horroroso para uma pessoa que não tem nem dinheiro para guardar, para comprar uma porcaria dessa, ou vender um seguro desnecessário, ou vender um consórcio, né, desnecessário para alguém, tentar convencer alguém a comprar produto financeiro que ela não precisa. Isso me agredia. E aí, eventualmente,
eu fui colocado para renegociar todas as dívidas da agência, porque eu não vendia nada, não vendia produtos. E sofri mais ainda, né? Porque agora o meu papel era chegar nas pessoas que estavam sofrendo aquela situação de endividamento desesperador e forçar, olha, vai pagar ou não vai pagar para o Banco do Brasil? E aí, atualmente, eu não aguentei, era muito... Né? Então, esse é o tipo de pressão que as pessoas num banco sofrem. Tem que vender produtos, tem que cobrar a dívida das pessoas, porque é assim que o banco vai aumentar seu resultado patrimonial. O resultado patrimonial é o que o povo está perdendo para essas instituições. Né? Se o banco está tendo lucro muito alto, por que ele está tendo lucro? Porque as pessoas estão pagando muita taxa e muito juro para esse banco. Né? Então, de quem que a gente está falando? Do povo. O povo é que está sendo cliente, que está comprando por um preço desnecessariamente alto os serviços financeiros, assim como no caso do combustível. Quem é que alimenta os dividendos da Petrobras? A gente, que paga um combustível desnecessariamente mais caro. Ou seja, Banco do Brasil, Caixa e Petrobras, que poderiam operar a favor do Brasil, hoje estão a serviço da burguesia, né? Sim, totalmente. No caso da Caixa, inclusive, de maneira doida, porque não consegue nem atender diretamente, né, os interesses, mas ela acaba deixando de expor as contradições dos bancos privados. Porque a Caixa poderia ser uma força civilizadora dos outros bancos, obrigar os outros bancos a serem um pouquinho menos predatórios, né? Porque ela teria o poder de concorrência e falaria, olha, vocês não precisam cobrar esse juro todo, eu consigo cobrar um juro menor. E aí isso puxaria os juros para baixo dos outros bancos. Né? E, inclusive, uma mentira super consolidada hoje que os bancos contam, né? Que é algo que poderia ser exposto pela Caixa, se quisesse, que é a ideia de que os bancos precisam pelo menos cobrar da gente um juro igual a Selic, porque a Selic seria o custo de entregar saldo em conta corrente para a gente. Isso é uma grande mentira. Né? Como eu falei para você, quando o banco empresta dinheiro para a gente, ele não pega um saquinho de dinheiro no cofre e entrega para a gente, ele não pega créditos no Banco Central e transfere para a gente. Ele simplesmente cria a moeda que ele empresta para a gente. Então, vamos supor, você chegou no banco, quer um empréstimo de 100 mil reais. O banco olhou lá e falou, pô, o Mauro vai pagar facilmente isso, vou fazer um empréstimo consignado para ele, então eu garanto que eu vou tirar o dinheiro da conta dele antes mesmo dele poder ter a oportunidade de sacar, ou seja, está garantido o pagamento para o banco. Né? A chance do Mauro ser demitido do seu emprego, pequena, então esse é um risco pequeno que eu posso até cobrar, mas o resto eu garanto que eu vou cobrar, porque é consignado. E aí eu digo, mas para emprestar para o Mauro, eu vou cobrar pelo menos a Selic, pô. E aí eles falam, porque a Selic não é a taxa básica, então se é a taxa básica eu tenho que cobrar. Só que olha o que acontece. A criação de moeda que ele empresta para a gente tem custo zero para ele. Ele simplesmente aperta um botãozinho e aumenta o saldo da gente. Quando é que isso passa a ser custoso? Porque a gente tem obrigações compulsórias para os bancos. Tem uma fração ali desse saldo novo, que foi criado, que é um passivo do banco, que precisa agora ser compensado com aumento de reservas. Só que isso é uma fração. Vamos supor, eu não sei exatamente quanto está o compulsório hoje, vamos supor que seja 20%. Então, se você pegou um empréstimo de 100 mil, o banco precisa aumentar as suas reservas só em 20 mil. Ou seja, esses 20 mil, sim, tem o custo de oportunidade da Selic, porque se ele aumenta as reservas e deixa no compulsório, ele não pode mais ganhar a taxa Selic. Ou se ele eu não sabia disso, não. Então, seria só 20% da Selic o custo dele. Se você botar em cima disso o custo de potencial calote, os custos, né, associados aí a um cálculo de crédito razoável, você talvez chegasse um pouquinho mais perto da Selic, mas talvez nem ultrapassasse a Selic. Né? Então, olha só, você começa com um custo de oportunidade base de 20% da Selic, se o compulsório for 20%. Ou seja, ele poderia emprestar para a gente por muito menos que a Selic, mas não empresta porque está consolidado para todo mundo
que a Selic é o custo básico para os bancos de emprestarem dinheiro. Né? E a mentira básica para isso é fingir que os bancos distribuem o dinheiro que eles têm que obter. Essa é a grande mentira, que, aliás, é a grande mentira que sustenta também a ideia de que o governo precisa arrumar dinheiro antes de gastar. É sempre essa ideia, né, de que antes de gastar eu preciso arrumar o dinheiro. Banco, antes de emprestar, precisa arrumar o dinheiro. Sim. E aí, com essa mentira, a gente diz que a escassez que a gente enfrenta é financeira e, portanto, eu preciso cobrar quando eu abro mão de recursos financeiros. E aí, com essa mentira, esses caras vão longe pra cá. Continua indo, né? Lamentavelmente, o maior propagador desta mentira é o presidente da República com a história da dona Lindu. É uma grande farsa, né? Isso é uma grande mentira. Olha, eu estou fazendo uma conta aqui de padeiro, hein? Se bem que não, padeiro faz conta muito melhor que eu. Se você no empréstimo de 100 mil, na verdade, tudo por suposto, tá, gente? Não são números fechados, não estamos fazendo uma conversa financeira aqui. Se o banco precisa colocar na sua reserva apenas 20%, portanto, 20 mil, tá certo? Então, 20%, ele poderia te cobrar 20% da taxa Selic. 20% da taxa Selic é 3%. 3%. Vamos ver o que você falou. Ele bota custo, bota tal, que custo de possibilidade de inadimplência, o cacete e tal, que chegue a 10%. Né? Porra! Aí o cara tá te emprestando a 30, 40. No consignado, cara, que não tem risco quase nenhum, tá batendo em 55%, cara. Olha que mentira conveniente. Se os traficantes de cocaína soubessem disso. Arrumava um negócio muito mais rentável, cada um montava um banco. Não, você quer ver outra doideira? Esse movimento da moeda solidária, né, dos bancos comunitários, em algum momento, ele passou a ameaçar os bancos de terem concorrentes populares. Porque um banco comunitário é um banco comercial que cria a moeda solidária, é a mesma coisa que uma moeda bancária, só que agora ela está operacionalizada. Antes era no papel, hoje até tudo eletrônico também. Então, os bancos comunitários tinham a possibilidade de criar moeda bancária com a mesma facilidade, com outros objetivos. E aí os bancos foram no Banco Central e exigiram, olha, não deixa esses caras trabalharem com reserva fracionária, porque senão eles vão virar um banco igual a gente. Não dá. Você dá poder de criação de moeda para o pessoal da comunidade? Tá maluco? Então, eles negaram algo que estava nascendo, que poderia democratizar o poder de criar moeda para outras instituições, e falaram, não, obriga esses caras a trabalharem com reserva plena. Se você criar 100 mil, você vai ter que obter 100 mil reais para guardar no cofrinho. Aí ferrou, aí você não tem mais essa capacidade de criar moeda com custo baixo. Claro. E viabilizou os bancos comunitários. Com uma penadinha só. Então, deixa eu ler uns comentários aqui e a gente volta com mais questões. O Filipão faz a seguinte pergunta. Que aula? Primeira afirmação. Quais as redes do Daniel? Você é presente no Twitter, né? Ou não? No Twitter eu tenho tentado mais ativo, sim, no X, né? Dessa porcaria do Elon Musk. Ontem, inclusive, presenciei o Grok virou nazista. Você viu isso? Eu vi que você colocou. Mas, enfim, então a gente tá, qual é seu perfil no Twitter? Você sabe? O perfil eu criei na época, eu estava no exterior, então ele é Stop the Lunacy. Pare com a loucura, né? @Stop the Lunacy, mas procurando o meu nome, Daniel Negreiros Conceição, as pessoas acham também. Lunacy com Y? Com Y. Então, tá aqui o perfil dele, mas é o que você falou, né? Digitou Daniel Negreiros Conceição. O meu nome aparece. Stop the Lunacy, tá aí. O perfil. A Eliane diz, os bancos públicos estão cobrando mais taxas que os privados, é um absurdo. Virou um negócio. A presidenta do Banco do Brasil, gente, é igualzinho o presidente do Bradesco, do Itaú, e briga com o Lula porque quer ganhar mais e tá milionária. E tratam
os funcionários com a mesma, né, mão de ferro que os outros bancos, tem funcionário tendo, né, burnout e problema de saúde. É um ambiente tão tóxico quanto qualquer outro bancão aí que a gente vê. É uma pena, né? Seria uma ferramenta para civilizar, democratizar, né, tornar os bancos um pouquinho menos predatórios. Vitor Gomes chegou aqui como novo membro, muito obrigado, ajuda a gente, estamos juntos aqui, sustentando e aumentando esse canal da esquerda brasileira. Fernando Coutinho mandou um super sticker, a Silvana Danley, grande amiga, diplomata, mandou também um super sticker, e o Carlos Silveira. O PT é aquela pessoa que organiza o próprio sequestro, contrata os sequestradores, Lira, Alcolumbre e Mota, e escolhe o cativeiro, calabouço fiscal e depois fica reclamando. Gostei. O Carlos Silveira é sempre muito arguto. Deixa eu abrir uma janela aqui, só para uma pergunta do momento ali. Chegou essa pergunta, ele estava saindo, eu acabei vendo só depois, do Irvine. Ali, os ataques dos Houthis continuarão mesmo após os 12 dias? Como impacta o equilíbrio regional? A Operação Bandeira Negra contra os Houthis foi eficaz? Israel consegue frear os mísseis do Iêmen? Eu fiz a pergunta aqui para o Ali, tá, Irvine, que achei que eram realmente bastante relevantes, e o Ali já me respondeu, pediu para te dizer o seguinte: os Houthis atacaram o navio britânico ontem, eles não abandonaram e não vão abandonar a guerra. E ele diz também, os Houthis não perderam sua capacidade de combate, nem tem como perder, já que os Estados Unidos não têm inteligência no terreno, né, lá no Iêmen, suficiente para encontrar os silos de mísseis. O que o Trump conseguiu na Operação Bandeira Negra foi perder 2 caças FA-18F Super Hornet e sair do teatro, ou seja, abandonar a região para não perder porta-aviões. Tá bom? Obrigado aí pela pergunta, acho que está respondida aí mesmo que indiretamente, Irvine. Ô, Daniel, deixa eu te perguntar então uma questão que é o seguinte, agora, se eu entendi bem tudo que você falou, com 2 medidas relativamente simples, tá, vou dizer 3 medidas relativamente simples, porém que demanda vontade política e força, dava para mudar completamente a realidade da economia brasileira. Primeiro, estou chutando o número, tá? Nós estamos, como eu disse, conversa de padeiro, nós não estamos aqui fazendo uma aula ou fazendo um estudo macroeconômico ou microeconômico que seja. Primeiro, reduz essa taxa de juros aí para 10%. Nada, para uma economia que está girando com uma inflação de 5%, não me parece nada. Ainda tem margem para reduzir mais, mas sem causar grande escândalo. Segundo, não precisa acabar com o arcabouço fiscal, mantém lá a lei do arcabouço fiscal, mas muda a projeção de déficit zero para déficit de 2,5%, que é um déficit parecido com o que a China tem. E terceiro, a outra questão é reúne o Conselho Monetário Nacional e muda a taxa de juros, a meta da taxa de juros de 3% para, por exemplo, 4,5% ou 5%. A meta de inflação, desculpa, e com isso acabou a pressão sobre o Banco Central para aumentar a taxa de juros. Você não muda o país assim? Com essas 3 medidas? A solução aí para liberar gasto ainda estaria presente, porque no arcabouço hoje a gente tem, né, a meta de primário, ela ainda é resquício da lei de responsabilidade fiscal, e agora se tornou um pouco mais rígida, porque ela precisa... o que a gente não sabia antes é que a meta permitia valores absolutamente arbitrários, como o Temer provou, né? A Dilma sofreu impeachment porque não teve coragem de praticar uma meta diferente do que a prática, né, da responsabilidade fiscal exigiria, que é a meta que estabiliza a relação dívida-PIB, e aí o Temer chegou, depois do impeachment, jogou a meta de primário para déficit primário, do tamanho que ele quis, ninguém reclamou, né? Então, isso tinha espaço. Só que essa hoje meta... teria que revogar o arcabouço, simplesmente trocar o déficit zero por déficit 2,5% não resolveria. Você reduziria a necessidade de contingenciamentos hoje, né?
né? Principalmente nesse ano que ainda está difícil, a arrecadação teve um resultado decepcionante e a meta de primário era muito ambiciosa, né, do Haddad. Então, as coisas juntas fizeram com que ele tivesse que realizar contingenciamentos gigantes que matam a máquina pública, né? Você tem aí, por exemplo, eu sou da UFRJ, a UFRJ não tem dinheiro para se manter, a gente está tendo que vender o almoço para comprar o jantar mesmo, com muro caindo, né, com espaços super insalubres, porque não tem dinheiro para fazer o básico. Isso vem desse problema dos contingenciamentos para cumprir a meta primária. Mas o grande problema do arcabouço é que ele também bota alguns outros limites também difíceis de cumprir. O principal deles é a questão do teto para variação do gasto primário ser arbitrariamente igual a 70% da arrecadação, do aumento da arrecadação de impostos, tendo um limite máximo de 2,5%. Isso coloca a gente naquele dilema clássico, né, que arrecadar mais impostos nesse caso passa a ser um problema. Né, olha só que contradição que o arcabouço ele impôs. Porque se os impostos aumentam muito, eles pressionam todos os gastos que aumentam pelo mesmo fator dos impostos. Educação e saúde hoje acompanham os impostos. Então, se a reforma tributária do Haddad for muito bem sucedida, isso vai colocar uma pressão maior ainda no ano seguinte, porque educação e saúde vão ter que crescer muito. Só que o teto absoluto para todos os gastos juntos é aquele de 70%. Então, você vai acabar eliminando o espaço para os outros demais gastos. Sem matar o arcabouço, então, não tem jeito. Olha, eu acho que uma solução, pelo menos paliativa no momento, seria tirar um monte de coisa de dentro do arcabouço. Eu acho que essa seria politicamente mais palatável, porque já existe papo disso, né? A gente já falou sobre isso, por exemplo, quando houve o desastre do Rio Grande do Sul, né? A ideia de tirar totalmente do arcabouço os gastos para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Você poderia ter argumentos aí que dizem, olha, se o gasto for desinflacionário, se ele me ajudar a reduzir pressão inflacionária, não tem motivo para ele ficar dentro do arcabouço. Na verdade, não tem motivo nenhum, mas a gente pode usar a desculpa de que, já que a preocupação... Tipo, reforma agrária fora do arcabouço. Isso. E aí eu digo o seguinte, se vocês são honestos e sinceros quando dizem que a preocupação de vocês, verdadeira, porque vocês não são idiotas completamente, não é que o Estado quebre, mas é inflação, então deixa eu tirar debaixo do arcabouço todos os gastos que seriam desinflacionários. E aí eu posso inventar um monte de gasto. Gasto com construção civil, né, imóveis. Vou distribuir casa para todas as famílias brasileiras, dar recurso para fazer reforma, para todo mundo ter uma casa decente, né, e ainda organizo uma fila para não pressionar no primeiro momento o mercado de material de construção e mão de obra. A última vez que você esteve aqui, você falou de tarifa zero no transporte público. Tarifa zero, mesma coisa. Tarifa zero, agricultura familiar e reforma agrária, né? Tudo isso são gastos que eu consigo defender muito facilmente que vão ter um impacto negativo nos preços, porque reduzem custos, né? Então, esse poderia tirar do arcabouço. Se você bota programas desse tamanho na mão do governo sem estar debaixo do arcabouço, aí o resto não atrapalha tanto. Entende? Então, você precisa ter uma desculpa para tirar coisas debaixo do arcabouço. Né? Era igual no Temer também, né? Que o governo começou a tirar debaixo do teto de gastos um monte de coisa que era conveniente para ele. Sempre que o governo acha oportunidade de gastar fora do seu limite, pronto. Na pandemia, por exemplo, o que permitiu a gente gastar e salvar o país? Tirar tudo debaixo do teto do Temer. Né? Aí, se sai tudo, eu posso gastar agora para salvar o país. Então, isso seria um movimento mais simples, eu acho. Né? Você identifica alguns gastos estratégicos. Eu acho que, inclusive, a gente chegou a debater se o Bolsa Família podia sair do arcabouço. Né? Pois é. Isso que eu ia perguntar, Bolsa Família e BPC poderiam sair do arcabouço? Pode. Tudo pode, né? Tudo deveria, na verdade. Deveria tirar tudo. Mas já que o ambiente
está desfavorável para isso, tira aqueles que importam mais. Por exemplo, tira toda a saúde, fala que gasto com saúde é inflacionário, né? Que as pessoas, quando precisam pagar mais pelos acessos à saúde, tem que cobrar um salário maior, porque tem que pagar plano de saúde. Tem um monte de argumento que a gente poderia elaborar para ainda, dentro da lógica mentirosa, Previdência, né? A gente poderia tirar coisas do arcabouço. Isso eu acho ainda ruim fazer esse jogo, porque não enfrenta a grande mentira, né? Grande mentira que é o arcabouço, né? O arcabouço. É a ideia, é mais do que arcabouço, é a ideia de que o governo precisa planejar o tamanho dos gastos em função do tamanho da arrecadação. Isso inverte, inclusive, a causalidade. Tá? A arrecadação vem depois dos gastos. Né? Se o governo não gastar nada, ninguém vai ter dinheiro para pagar imposto, porque a gente não é falsificador. Né? Então, o condicionante não é o tamanho da arrecadação, é o espaço que a economia permite para o governo comprar e produzir coisas. Tem um limite. Né? O limite é inflacionário. Se você tentar dar uma televisão de plasma para cada brasileiro, a gente não produz esse negócio, vai criar inflação de demanda, porque as pessoas vão tentar comprar o que não existe, né? O que a gente tem que importar. Mas, para coisas que a gente consegue produzir, é mais do que justificável o governo gastar sem se preocupar com a arrecadação prévia. Até porque a arrecadação é um péssimo condicionante para o gasto. Até quando o problema é inflacionário, tá? Porque o que acontece quando a economia está crescendo muito? A arrecadação cresce. E aí, se a economia estiver sendo puxada demais pela demanda, o governo vai achar que isso significa que ele pode gastar mais ainda, no momento que talvez não devesse. Né? Raramente a gente experimenta isso, mas é uma possibilidade. O governo, a economia está bombando numa puxada por bolhas especulativas, vamos supor, tipo subprime, né? Economia bombando para construir imóveis que ninguém vai comprar, ninguém precisa. E aí o governo agora sente, né, experimenta o aumento da arrecadação, acha que tem que gastar mais ainda numa economia que já está quase esgotada. Né? Então, essa ideia de que o governo tem que olhar para a arrecadação para decidir quanto gastar é ruim hoje, porque hoje a gente tende a gastar muito menos do que deveria, mas seria ruim também numa economia exagerada, que a gente acharia que tem que gastar mais do que poderia. Sim. Dá para reduzir a taxa de juros, dar uma cacetada aí, para reduzir para uns 11, 10%? Talvez não com cacetadas muito grandes de uma vez, né? Só porque isso mexe muito rapidamente com retornos relativos de aplicações que podem afetar preços importantes. Então, o exemplo extremo é se eu baixo o juro todo de uma vez muito rapidamente, aí o sujeito fala, peraí, agora que, né, a aplicação em reais está me pagando muito menos do que me pagava até ontem, eu vou procurar uma aplicação estrangeira para compensar isso. Isso dava para resolver também, tá? Porque se a gente tivesse mecanismos mais completos de combate à especulação, a gente lidaria com isso com muito mais facilidade, que é o quê? Né? Se a gente tivesse aplicações, o chamado swap cambiais, né, que hoje são usados com muita parcimônia pelo Banco Central e não pagam exatamente o suficiente para ter o efeito desejado. Mas o swap cambial, qual é a ideia? Se você acha que vai ganhar dinheiro comprando dólar, aplica aqui no Banco Central e eu te dou a desvalorização do real, te dou a apreciação do dólar, mas você não precisa comprar dólar. O que isso faz? Se o cara não compra dólar, o preço do dólar não sobe. Se o preço do dólar não sobe, até essa aplicação paga menos. Né? Então, até o custo distributivo da própria aplicação reduz. Poderia ser pequeno se a aplicação existisse. Aí a gente não usa isso, até porque na própria esquerda a gente costuma olhar para o swap cambial e falar, caraca, está dando dinheiro para banqueiro e tal. Não, na verdade é uma forma de tirar dinheiro, fazer eles perderem dinheiro se eles tentarem especular com o câmbio. Só que a gente usa isso muito pouco, né? Não identifica exatamente qual seria a taxa que inviabilizaria a especulação cambial, não se preocupa também que isso não seja usado com abuso, né? Por exemplo, o sujeito toma empréstimo em dólar e aí compra uma aplicação dessa, sabendo que agora, qualquer que seja a desvalorização, ele tem a garantia de comprar dólar pelo preço que ele quer
no futuro, sem perder nada. Então, isso estimularia empréstimo em dólar, que não é bom para a gente, né? Isso eu teria que controlar. Mas, fora isso, né, você, na verdade, está dizendo o quê? Se você tentar apostar contra o real, você está perdendo dinheiro. Então, não aposte. Se ninguém apostar, o preço do real não desvaloriza. Perfeito. Ou seja, para efeito da taxa de juros, da taxa Selic, da mesma maneira como ela foi subindo a escada degrau a degrau, precisaria botar ela para descer a escada degrau a degrau, é isso? Ou a gente começar a usar essas ferramentas mais completas de estabilização financeira. Porque ela não devia estar tão elevada mesmo hoje. Né? Pois é. A taxa que faz sentido praticar é aquela taxa que inviabiliza, porque a grande pressão cambial, a grande pressão inflacionária que o juro costuma realmente afetar, né? A gente tem um discurso também mentiroso de que a taxa de juros serve para controlar a demanda, e isso seria o efeito desinflacionário. Né? Se aumenta a taxa de juros, as pessoas tomam menos empréstimo, investem menos, isso pressionaria menos a demanda. A gente esquece que a taxa de juros também é um custo. Né? Então, obviamente, o produtor que agora tem que pagar um juro mais alto vai ter que cobrar um preço maior. Então, até nesse caso de oferta e demanda, né, de custo e pressão de demanda, o efeito seria contraditório, mas tem o efeito cambial. E esse é aquele que a gente descreveu. Se a taxa de juros no Brasil é muito baixa, as pessoas começam a esperar que rentistas, especuladores que movem capital com muita facilidade vão preferir aplicações estrangeiras. E aí você soma um novo retorno. Além da taxa de juros mais elevada, né, mais atraente no exterior, você tem o ganho cambial, né, que esse movimento faria o real se desvalorizar, e aí você ganha com o juro externo mais a desvalorização do real. E para você neutralizar isso, a taxa de juros não pode ser menos atraente do que as externas. Então, você tem todo um cálculo, e o mundo sabe trabalhar com esse tipo de relação com razoável competência, porque isso garante que os rentistas saibam aplicar exatamente aonde. E isso tende a acompanhar mercados parecidos. Então, a gente tem, por exemplo, a taxa de juros no Brasil, se ela ficar muito diferente da taxa de juros no México, né, aí as pessoas falam, pô, são países que têm a mesma chance de desvalorização cambial, mais ou menos. Então, se a taxa está muito maior no México, eu vou para o México porque, né, a chance, o ganho com a desvalorização vai ser parecido. E aí, com isso, você aumenta a desvalorização do real e valida o teu raciocínio. Né? Então, esse jogo ele precisa ser feito com algum cuidado. E aí aquele negócio, isso coloca para a gente algum limite para baixar o juro. Não dá para também botar juro zero, porque, infelizmente, os capitais têm essa dinâmica muito rápida. Mas você compensa isso com muita facilidade com a tua política fiscal. Tá? O juro não é o principal problema do Brasil, porque você consegue compensar qualquer efeito recessivo que o juro tenha com o estímulo fiscal com potência máxima. Tá? Basta, então, se o juro está impedindo que o investimento privado cresça, porque ele está muito alto, o Estado consegue criar um ambiente em que o lucro seja maior ainda e o cara ainda assim queira investir. Então, ou seja, a questão central não é juro, a questão central é a asfixia do Estado. Se matar esse arcabouço e liberar Banco do Brasil e Caixa Econômica para atuarem efetivamente com bancos estatais, dane-se esse juro, quer dizer, dane-se. Mas ele deixa de ser um problema tão grande. Aí uma taxa de 15 nem é mais tão assassina assim. Né? Hoje é a combinação de coisas. Né? Sabe mais uma coisa? É mais importante hoje que o Banco Central não aumente mais, de jeito nenhum, do que necessariamente abaixar muito rapidamente. Por quê? Quando ele aumenta, aí ele sabota completamente o que a gente está tentando demonstrar, que é o Estado não vai quebrar se gastar mais. Porque o grande mal que o juro tem feito hoje é servir como ferramenta de pressão para asfixiar a política fiscal. Né? O argumento dos rentistas é, olha, como o Estado está gastando muito, eu acho que ele vai quebrar e eu vou cobrar um juro maior.
E aí o que ele faz? Ele sinaliza para o Banco Central, inclusive da resposta dele no Boletim Focus, ele bota, acho que a inflação vai ser maior por causa da gastança, isso exige um juro maior. E aí ele vende títulos públicos pré-fixados que não tem a sua taxa tão controlada pelo Banco Central, né? Tem uma relação menos direta com a taxa Selic. Quando ele vende esses títulos, o preço deles cai, a taxa de juros deles efetiva sobe, né? Porque agora você aplica menos dinheiro para ganhar mais. Então, a taxa de juros do longo prazo começa a aumentar. Aí os bancos falam, olha aí, tá vendo? O Brasil vai quebrar, olha só os juros já aumentando. Aí o que o Banco Central deveria fazer? Tu vai vender títulos de longo prazo e agora vai abrir mão da taxa de juros maior? Fica agarrado na Selic. Você quer perder dinheiro? A Selic não vai mudar. Se a Selic não mudar, você não consegue ganhar mais do que a Selic se eu não quiser. Né? A tua única alternativa é comprando agora os juros, os títulos que você decidiu vender. Se você quiser continuar perdendo dinheiro, continua. Se não, volta para aquelas aplicações e começa a ganhar mais. E esse movimento naturalmente faz o quê? O juro mais longo voltar para perto da Selic. Ele aumenta, mas logo em seguida ele cai de novo, porque a Selic passa a ser a gravidade, um atrator muito forte. Qual é o problema? Se o Banco Central olha esse juro aumentando e fala, o mercado está me dizendo que o Brasil vai quebrar, o juro tem que ser maior, vai aumentar a Selic. Olha a maldade, olha a sacanagem. O Banco Central é que validou a mentira do mercado. Né? E quando isso acontece, aí ferra, porque aí você tem todo mundo alegando, o juro é muito alto porque o governo não para de gastar. Não, o juro é muito alto porque o Banco Central escolheu que fosse alto. O Banco Central é que escolhe a taxa de juros. E ele é que botou alto para dizer, inclusive ele manifesta isso várias vezes, que o governo está gastando demais. Ele é o terrorista que faz o trabalho do mercado financeiro. Então, se ele... E aí, sei lá, Lula manda alguém no gabinete do Galípolo e fala, meu irmão, não aumenta essa taxa de juros mais de jeito nenhum, senão você vai ver. Né? Porque ele não pode mais aumentar. Esse é o problema. Se ele ficar fazendo esse jogo com o mercado financeiro, se ele virar um conspirador e mostrar que os seus interesses são, na verdade, rentistas e aliados ao setor financeiro, que é provável que seja verdade, aí ferrou. Né? Então alguém tem que chegar lá, pegar ele pelo colarinho e falar, se aumentar esse juro de novo, vai dar problema. E aí, aos poucos, você trabalha para ir para baixo. Né? Inclusive, isso ajuda também a vencer o debate de que não existe ameaça de falência estatal. Né? A pandemia devia ser o nosso argumento mais potente. Mauro, na pandemia, a gente praticou um déficit primário de quase 700 bilhões de reais. Pois é, cara. E o juro ficou negativo, pô. Como é que as pessoas ainda têm coragem de dizer que o juro precisa acompanhar o descompasso fiscal, né? O tamanho do déficit, o aumento da dívida? Pô, o cara botou o juro a 2%, quando o país estava no meio de uma pandemia gastando sem qualquer restrição, chegando a quase R$1 trilhão, e eles ainda têm a pachorra de continuar insistindo nessa mentira. Mentira descarada. Ô, Daniel, e a última medida que eu listei aqui? É óbvio que o negócio é acabar com esse sistema de meta inflacionária, que é um sistema que favorece o neoliberalismo capital, mas em mantendo... É só sentar o Galípolo, a Simone Tebet e o Haddad e jogar, que é quem compõe o Conselho Monetário Nacional atualmente, e jogar essa meta de 3, como está hoje, para 3,5, 4, 4,5. Não daria uma desafio. Porque acabaria com... É claro que nós estamos aqui hoje conversando, de certa maneira, sobre esparadrapos, né? Não sobre uma cirurgia no paciente. Estamos vendo medidas que dá para segurar um pouco essa loucura que está destruindo o país. Subir um pouco essa meta não também desafogaria e acabaria com a desculpa do Banco Central? Eu acho que dentro dessa disputa de narrativas, né, que a gente descreve aqui, o fato da meta de inflação ser muito ambiciosa ajuda o Banco Central a justificar
essas políticas é. sabotadoras, né? Porque, em tese, esse deveria ser o único critério para a determinação da taxa de juros, né? Em tese, a gente ainda estaria... O modelo de meta de inflação seria um modelo mecânico em que você tem uma equaçãozinha de reação, né, associada ali ao trabalho do Taylor, né, a regra de Taylor, em que você joga ali as informações sobre o comportamento da economia e as pressões inflacionárias, e aí, dado o tamanho da pressão inflacionária e o tamanho do gap entre a tua meta e a taxa de inflação que você projeta, você ajustaria isso com juros. O juro aumentaria se você estiver longe de cumprir a meta, estiver muito acima, né? E vice-versa se estivesse dentro da meta. Então, colocar a inflação provável dentro da meta tira esse argumento do Banco Central de ter que manter ou até aumentar a taxa de juros. Mas o Banco Central não tem tido muito constrangimento de se contradizer, né? Esse que é o problema. Esse deveria ser o mecanismo. Qual é a inflação, qual é a meta, e aí, se a gente estiver dentro da meta, não precisa de juro alto. Hoje ele faz esse joguinho com o mercado. O mercado diz, mas eu estou preocupado com a solvência do Estado. E aí o Banco Central coloca a mentira no seu, né, na ata, diz lá, não existe risco fiscal, eles agora têm um nome bonitão para a mentira que eles contam, então o risco fiscal continua muito alto, isso não dá espaço para uma redução na Selic. Eles não têm constrangimento de falar isso, que não deveria estar ali na regra de Taylor, mas que eles colocam. Né? O mercado, porque eles contam uma história, né? Sempre a mentira é bem trabalhada. Então eles dizem, como o risco fiscal está elevado, o mercado está projetando uma inflação mais elevada, e aí, para controlar essa pressão inflacionária pelo lado das expectativas, a gente vai precisar manter ou aumentar a Selic no nível elevado. Né? Então, essa é a mentira que ele tem contado, e isso tem permitido que ele mantivesse a taxa elevada. A questão da meta de inflação, então, ajudaria. Você tira um argumento para eles fazerem essa sabotagem. Luiz Cota chega como novo membro aqui e quero terminar essa nossa conversa fantástica, como disse aqui o Felipão mais cedo, que aula, um aulão, de fato, hoje com o Daniel, 2 aulas, né? Uma aula sobre a Guerra dos 12 Dias e agora uma aula sobre a economia brasileira. Super obrigado, e aí termino com uma pergunta da Ana Paula Campos. Peço indicação de livros de economia para leigos. Dicas de Daniel Conceição. A gente tem um grupo, né, um movimento de economistas que tem esse compromisso completo com a revelação dessas verdades inconvenientes. Né? Então, é um grupo que, se não quiser convidar a gente para falar na palestra dos bancos, dane-se, a gente vai contar o que acontece. Esse grupo se organiza principalmente no Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, o IFFD.org, .org.br, eu acho. Deixa eu botar aqui para checar. IFFD.org.br. E aí a gente tem não só .org, será? A gente tem publicações bastante frequentes lá. Tem algo que a gente chama de Rede MMT Brasil, também, onde a gente divulga. E o nosso livro, né, que fala sobre essas questões da teoria monetária moderna, né, dessa ideia de que impostos não financiam o gasto público, se chama Teoria Monetária Moderna, e foi organizado pelo Fabiano Dalto, com participação minha, do Davi Decache, até posso pegar uma cópia. Pega. Eu vou colocando aqui, o endereço, então. Tá aqui, iffd.org. Então, vai lá, gente. Não, acho que esse é o outro, hein? Deixa eu achar. Porque esse que está aparecendo é um Instituto Internacional. É verdade. Tá errado, não é isso não, peraí. Vamos achar aqui. Funcionários para o Desenvolvimento. iffdbrasil.org.
Agora vai. Perfeito. Então, iffdbrasil.org. Está aqui. E aqui, para eu ser justo com todos os autores, eu queria botar. Então, está aqui o pedido da Ana Paula, serve para todo mundo, iffdbrasil.org, e o livro está, inclusive, aqui na tua bio. Best-seller, eu agora botei, tem no meu bio, e eu achei aqui a editora Best-seller tem umas cópias disponíveis. Os autores, então, são Fabiano Dalto, Enzo Gerione, a Júlia Osimolo, o Davi Decash e eu. Né? E são todos companheiros aí desse movimento das finanças funcionais que a gente tem tentado divulgar. Ficam aí as dicas. O livro, Teoria Monetária Moderna, e o iffdbrasil.org, Instituto de Finanças Funcionais. Muito legal. Nossa, que aulão, Davi. Gente, quer ter aula com o Davi? Entra lá na UFRJ, não é isso? O Davi tá... Não, Daniel, peraí. É que você falou do Davi, fiquei com o Davi na cabeça. Quer ter aula com o Daniel, entra na FRJ. Você dá aula na economia da FRJ? Não, eu estou no IPUR, que é o Instituto de Planejamento, Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. E a gente tem um curso de gestão pública para o desenvolvimento econômico e regional. Então, eu atuo principalmente nessa área de gestão pública. E aí, você dá aula, então, que faculdade é? Na Faculdade de Economia. O Instituto é o IPUR. Não, o Instituto é o IPUR. E o curso que eu tenho atuado é de gestão pública. E as aulas de economia estão praticamente... tem um grupo até reduzido lá, e a gente tem um trabalho mais crítico, né, sobre economia. Então... Que bom, parabéns. Quem quiser, então, preste vestibular na FRJ ou faça o Enem. Verônica Nascimento, migrei financiamento imobiliário da Caixa para um banco privado. Olha que situação desastrosa, que eu não vou fazer propaganda aqui por causa da taxa de juros. Que desastre, né? Sair da Caixa para ir para um banco privado porque a taxa de juros é menor. Grande convidado. Legal. Desastre. Daniel Negreiros Conceição, que aula fantástica, realmente muito bom. Obrigado por ter vindo. Até a próxima, logo, logo. Tchau. Valeu, um abração. Tchau.